a PR Alto Paraíso, porque a Chapada dos Veadeiros é um epicentro da luta de classes no Brasil hoje. Enquanto o Cerrado queima, o Brasil vive sob uma letargia geral. A direita quer mesmo é que queime. Eles querem que o Brasil se acabe com soja, cana e boi. Só que quando o Bolsonaro era presidente, a esquerda inteira agia como se fosse o próprio Bolsonaro tacando fogo na Amazônia, no Pantanal ou no Cerrado. E fazia isso com razão. Quem define a política macroeconômica do país deve sim ser responsabilizado quando ela resulta em destruição do nosso ecossistema tão diverso, maior riqueza do Brasil como país. Agora, porém, o governo é do Lula, o santo redentor da esquerda brasileira. E agora a culpa é de qualquer um menos do chefe do governo. É do Boi, é da bancada ruralista, é do El Ninho. E o presidente, tadinho, faz tudo que pode, porém é refém do Congresso. Só que esse Congresso é assim por conta do poder ilimitado do presidente da Câmara, Arthur Lira. E o governo apoiou a reeleição de Lira. O PT sempre fortaleceu o centrão, que de centro não tem nada. É a expressão mais cruel do que o Brasil tem de mais atrasado, os defensores do agro, que mantém o Brasil um país que só exporta soja, boi e minério de ferro. Sem projeto para o país, viveremos batendo palma para discursos vazios que só servem para anestesiar a classe trabalhadora de sua luta por melhores condições de vida. E nisso, o governo do PT e principalmente o seu líder supremo, Luiz Inácio Lula da Silva, são mestres, verdadeiros especialistas em desmobilizar a classe trabalhadora. Alto Paraíso e sua zona rural ardeu por dias com um incêndio que queimou uma área de 10 mil hectares, aproximadamente 10 mil campos de futebol. O incêndio durou tanto tempo porque foi combatido em sua maioria por voluntários da região que entregam a vida, literalmente, para proteger o meio ambiente, sem apoio quase nenhum dos governos municipais, estaduais e principalmente do governo federal, porque é a União que tem mais recursos para investir. Porém, com o teto de gastos do senhor ministro neoliberal Fernando Haddad, fica impossível o governo fazer investimento. E depois do total desmonte que foi feito nos órgãos de fiscalização e controle do desmatamento pelo ex-presidente fascista Jair Bolsonaro, se a gente não aumentar em muito o que o governo investe na prevenção de queimadas e na destruição florestal, o que teremos é isso aí que estamos tendo. Muito papo furado que não vai adiantar de nada na ponta, onde a população sofre os efeitos do fogo e da destruição do meio ambiente. Sem revogar o teto de gastos, sofreremos cada vez mais com o efeito da destruição causada pelo capitalismo brasileiro, um verdadeiro moinho de gente. Aliás, falando em moinho, lembrei de um fato muito triste que acontece aqui na nossa cidade. O povoado do Moinho, comunidade quilombola lá da Dona Flor, referência na nossa região, na parteria e nas medicinas do Cerrado, tem como presidente da associação de lá o senhor Lucas Queiroz, eleito pela própria população local. O senhor Lucas, que eu não conheço, está apoiando nas eleições municipais o candidato à reeleição Marcos Rinco, fazendeiro de uma das famílias mais ricas da cidade e cujo único projeto para a cidade, aparentemente, é expandir o plano diretor para incluir terras que supostamente teriam relações com amigos e familiares do prefeito. Agora, o que leva o presidente de uma associação quilombola a apoiar a reeleição de um provável descendente de senhores de engenho? O caminho mais fácil seria se colocar contra o povo e usar o tosco chavão, pobre de direita. Mas nós, trabalhistas, nos recusamos a escolher o caminho mais fácil, porque entendemos que isso só leva a um fortalecimento da direita. Não, o senhor Lucas com certeza enxergou na materialidade da política da região fatores que o levaram a crer que as melhores alternativas para o seu povo, os habitantes da comunidade Moinho, seriam sob uma continuidade da gestão Rinco, pois ele deve enxergar aí alguma vantagem para os seus conterrâneos. Como trabalhista, eu me recuso a tomar esse caminho fácil de culpar o povo ou lideranças populares pela nossa tragédia. Eu prefiro olhar para o todo da situação. Na nossa cidade, temos duas candidaturas do mal chamado campo progressista, que dificilmente daria para classificar como de esquerda. Um é o candidato do Partido dos Trabalhadores, um cara muito gente boa, porque eu tenho afeição pessoal, mas que diz que o problema do Alto Paraíso é porque não tem uma gestão eficiente. É a esquerda João Dória?
Então quer dizer que o problema do Alto não é a falta de moradia, a falta de esgoto, conservadorismo nas escolas e na criação das crianças, mas a falta de gestão. Entendi. E a política fica onde? E o fato das pousadas receberem milhões e milhões de reais dos turistas que nos visitam e não pagarem quase nada de imposto. E os pesados interesses dos latifundiários que mantêm o povo sem acesso à terra. Quem resolve isso é a política. Um gestor vai somente no melhorismo fazer uma obrinha ali, trazer um recursozinho acolá, para manter seu sucesso eleitoral e o povo no cabresto que com medo vai votar nesse gestor da ordem burguesa para não ter a volta de um mal maior. Isso não é ser de esquerda. Tem uma candidata também muito boa, que é do Partido Socialista Brasileiro, e o que eu vi como principal bandeira de campanha dela é de defender os interesses desses mesmos donos de pousada que tanto ganham da nossa cidade sem contribuir em quase nada com o município. A candidata, a única mulher no pleito, o que a colocaria imediatamente à frente de todos os outros, escolheu eleger como meta acabar com a taxa de conservação ambiental, pois está preocupada com os donos da cachoeira, com os donos das pousadas. Muito bom acabar com a taxa, mas quanto é que ela arrecada? R$ 20.000 por ano. Não seria mais fácil ir para cima desses donos de estabelecimentos que lucram em cima da exploração do povo e das nossas belezas naturais, sem quase pagar imposto? Fazer uma fiscalização efetiva para coibir sonegação e assim poder ter dinheiro para fazer pela cidade? Eu não vejo ninguém atacando tais interesses. Com esse cenário montado, fica muito fácil entender como o presidente de uma associação quilombola vê a necessidade de apoiar o prefeito, um grande latifundiário. Não tem nem como achar ruim. Não existe esquerda na cidade, por isso eu defendo que a APR do PDT deve concentrar esforços para fazer um trabalho de base forte na nossa região. O Nordeste goiano é conhecido em nosso estado como corredor da miséria. Isso ocorre porque não há lugar no Goiás com tamanho abandono do poder público em todas as esferas. Enquanto a Chapada dispõe de tantas belezas naturais que atrai turistas do mundo inteiro que chegam aqui e se hospedam em lugares caríssimos, pagando milhares de dólares na diária, o povo trabalhador amarga uma vida duríssima, em trabalhos precários, mal remunerados, que não lhes dão nem a possibilidade de conhecer as cachoeiras. Essas são só para gringo e turista. A PR deve tomar frente nessa luta na Chapada. A população precisa urgentemente de um trabalho forte e revolucionário para que tenhamos alguma chance nesse mundo que virá. Esses dias eu acordei e não conseguia ver esse paredão aqui, que fica a menos de 1 quilômetro de onde eu estou, por causa da fumaça. Isso foi antes do grande incêndio. Existem interesses bilionários na nossa região que querem agravar a destruição do meio ambiente. Recentemente foi anunciado pelo governador Ronaldo Caiado uma mineradora de terras raras em Nova Roma, uma cidade perto daqui, por uma empresa chilena, prometendo devastação para uma região já tão sofrida e abandonada pelo poder público. E o pior, o lucro vai ser todo enviado para fora do país, pois a exploração será feita por uma grande multinacional estrangeira. A APR precisa urgentemente eleger nosso território do Nordeste goiano como prioritário para sua luta, pois a capilarização da nossa luta revolucionária pelos interiores é fundamental para o nosso crescimento. Por isso, precisamos realizar esse trabalho da PR Alto Paraíso de maneira a trazer uma organização de esquerda que vai realmente lutar pelo povo trabalhador da região. Alta é a principal cidade entre as banhadas pelas águas da Chapada e a que mais sofre com a destruição do meio ambiente. Aqui precisamos fazer esse trabalho com a população mais carente e sofrida, que amarga uma vida quase impossível numa cidade onde os salários são baixos e o aluguel e o custo de vida são altíssimos, como se o povo trabalhador ganhasse igual aos turistas de classe média alta que visitam o nosso paraíso, que na verdade é um inferno para a classe trabalhadora em geral. A minha ideia, inicialmente, é desenvolvermos aqui um projeto antigo que eu tenho. Fica aqui minha proposta. A PR Alto Paraíso deve focar sua luta nas crianças, que, ao meu ver, é quem mais sofre com toda a violência neoliberal que assola o nosso povo. Minha ideia é muito simples, mas que vai precisar de muita organização revolucionária para ser implementada. A escolinha de futebol da APR Alto Paraíso será um espaço de acolhimento, não só para as crianças, mas também
para as inúmeras mães solteiras de nossa cidade, que por falta de alternativa, que tem que trabalhar às vezes em 2 empregos para manter a casa, vêm seus filhos passar o dia na rua brincando com os recursos que têm. Às vezes isso é só uma bola. Minha proposta é que comecemos pequeno, somente nos fins de semana, e podemos dividir da segunda forma. No sábado atendemos crianças de 6 a 9 anos e no domingo a turma de 10 a 13. Porém, durante a manhã inteira, ofereceremos café da manhã, enquanto a criança faz a digestão, uma aula de temas que podem ir desde oficinas de rima e teatro até assuntos mais difíceis de digerir, como a história da região e a importância da preservação ambiental. Após a aula, vamos à prática com bola, ensinando fundamentos básicos como passe, condução em movimento, chute a gol, até a parte do rachão, onde a criança irá assimilar a importância do trabalho coletivo e sua colocação no mundo como participante de uma sociedade, onde se um faz o gol, o time todo ganha. E se o goleiro toma um gol, o time inteiro perde. Queremos, a partir da escolinha, dar lições importantes de civilidade e da vida em sociedade, tão em falta na sociedade neoliberal de extrema violência e perpetuação da pobreza em que vivemos. Fiquei sabendo, a partir do relato do valoroso camarada Daniel Albuquerque, que já há aqui na Chapada dos Veadeiros um grupo trabalhando pela construção da Ação Popular Revolucionária do PDT. Gostaria de realizar esse chamado para que possamos nos unir em torno desse objetivo em comum, sempre pensando no melhor pela nossa comunidade. Se você se interessou pela proposta descrita aqui, pode me chamar pelo YouTube ou pelo Instagram e vamos caminhar nesse sentido de construir uma ação popular revolucionária forte, combativa e presente na vida do povo trabalhador do Alto Paraíso e do Nordeste Goiano, avançando em nossa luta pela construção de um socialismo legitimamente brasileiro. Venceremos, camaradas, mas precisamos lutar até a vitória pela criação da APR Alto Paraíso, de uma escolinha de futebol para as crianças em situação de vulnerabilidade da nossa tão sofrida cidade.